novo, né? Vamos, na verdade, continuar. Hoje a gente vai falar sobre classificação dos títulos de crédito, ok? Então, vamos pensar nos títulos de crédito existentes e ver como é que eles se comportam, né? A classificação tem essa função. Por que a gente classifica as coisas? A gente classifica as coisas para poder entendê-las melhor, para poder entender as suas especificidades. É fato que o título de crédito ele é muito simples, é um documento que representa uma relação de crédito, mas eu tenho vários tipos de documento. Vamos pensar nos 4 principais títulos de crédito, os próprios, aqueles que a gente vai estudar aqui, que é a letra de câmbio, a nota promissória, o cheque e a duplicata. Todos eles são documentos que representam uma dívida, mas eles são exatamente iguais? Não, eles não são exatamente iguais. Por quê? Porque eles têm diferenças, né? Detalhes, especificidades. E essas especificidades permitem que a gente possa classificar. Na sala de aula, todos vocês são alunos, né? Mas existem os alunos mais novos, mais velhos, homens e mulheres. Eu posso classificar conforme meu interesse. Eu olho os atributos e classifico para quê? Muitas vezes para entender, né, a composição da sala de aula. Isso pode ser que seja importante ali para as minhas aulas. Eu vou olhar para os títulos de crédito e vou classificá-los conforme seus atributos para poder entendê-los melhor, ok? Vamos começar com as classificações mais simples, né? Partir para as outras, mas todas são importantes. A primeira classificação que a gente tem do título de crédito é quanto ao modelo, né? Então, quanto ao modelo, o título de crédito pode ser livre ou vinculado. Quanto ao modelo, o título de crédito pode ser livre ou vinculado. O que seria, né, um título de crédito de modelo livre? Seria um título de crédito que não possui, né, padrão estabelecido quanto ao seu formato, ok? Então, você pega, por exemplo, uma nota promissória. Não sei se você já viu uma nota promissória, mas a nota promissória não tem padrão de formato. Você poderia, por exemplo, pegar uma folha de fichário, uma folha do documento no Word, aí, imprimir e produzir, né, preencher uma nota promissória. A nota promissória ela vai ser classificada com um título de modelo livre. Por quê? Porque não existe padrão estabelecido quanto ao seu formato. Cuidado, uma coisa é o padrão, né? Outra coisa são os requisitos, o que deve conter de informações necessárias para a nota promissória ter valor. A gente vai ver isso. Não estou falando de requisito. Então, a letra de câmbio também vai ser um título desta forma. Vamos pegar o oposto, né? A outra espécie, né? A outra forma, né? O outro modelo. O outro modelo são os vinculados. É o caso do cheque, por exemplo. Então, no modelo vinculado, a norma, né, a lei, uma regra, por exemplo, uma norma do Banco Central, vai dizer que o título só produz exemplo, só produz direitos, só produz efeitos, né, se cumprir aquelas regras, certo? O cheque é o grande exemplo. O cheque só pode ser confeccionado no tamanho, no padrão, na cor, no local de assinatura, né? Tudo exatamente conforme determina a norma. Então, se você olhar, os cheques são iguais, né? Concorda comigo? Os cheques são todos iguais, exceto o que a lei permite que não seja padrão, como, por exemplo, a cor, né? E o banco que vai emitir. Mas eles são muito iguais. Por quê? Porque eles têm um padrão. Apesar de isso ser uma classificação bem simples, é importante, né? Porque eu vou conseguir, através dessa classificação, entender os títulos de crédito. Muito cuidado. Em algum momento, começou-se a produzir modelos pré-estabelecidos de títulos de crédito. Então, talvez você vai se lembrar de uma nota promissória, né, ou de um modelo de uma nota promissória que as pessoas compravam na papelaria. Era muito comum há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. O que as pessoas faziam? As pessoas iam até a papelaria e compravam uma nota promissória, na verdade, um modelo de nota promissória, com o objetivo de facilitar o preenchimento. A gente tem que lembrar que isso não torna, né, ou não classifica uma nota promissória como modelo de título vinculado. Aquele padrão lá, né, feito
lá na papelaria, tinha apenas, então, somente o objetivo de facilitar a vida do empresário. Mas o empresário poderia, né, se quisesse, optar por não usar aquele modelo. Então, estou dividindo a tela com você aí, demora um minutinho, mas acredito que vai aparecer. Vai aparecer para você né, uma nota promissória, né, na verdade um formulário que você comprava na papelaria, em que você complementava, né, ou preenchia os requisitos necessários para uma nota promissória. Isso aqui tinha o objetivo de facilitar, né, a vida do empresário. Isso aqui facilitava a pessoa que iria ser utilizada na nota promissória. Por quê? Porque ele já tinha ali as informações mínimas necessárias, exigidas pela lei, as quais ele apenas deveria preencher. Então, isso aqui é um modelo de nota promissória. Agora, a nota promissória, né, por regra, por direito, por lei, ela é obrigatória ter esse modelo? Não, ela pode ser escrita de outra forma, pode ser comprida, ao invés de ser quadrada, pode ser numa folha de papel, né, papel de pão, papel ao maço, não importa, né? Isso não tem previsão legal, tá? Apesar de, na prática, né, você tem uma evolução tecnológica, a possibilidade de fazer isso por gráfica, isso facilita, né, a vida do empresário, mas isso não é obrigatório. É diferente do cheque, né, em que esse modelo é obrigatório ou vinculado, como a doutrina chama, né? Se você for para uma letra de câmbio, né, também você tinha aí a possibilidade de comprar esse modelo, né, lá nas papelarias, mas isso não é obrigatório, ok? Isso não é obrigatório, essa é a grande distinção. Se a gente for para a duplicata, este modelo é obrigatório, né? Esta forma, né, essa localização das informações. Então, isso, né, torna os títulos de crédito diferentes. Isso vai dar uma distinção em cada tipo de título de crédito, ok? Então, primeira classificação, muito simples. Quanto ao modelo, o modelo pode ser livre ou vinculado. Né? Livre é aquele que não possui padrão e vinculado é aquele que possui. Exemplo, nota promissória de modelo livre e esse cheque, o exemplo de título de modelo vinculado. A segunda classificação diz respeito à sua estrutura, né? Como é que o título foi estruturado, né? Em outras palavras, qual é o layout do título? Eu vou olhar para os títulos, eles são todos iguais, né? Eles têm a mesma, né, forma de estruturação, eles têm o mesmo layout? Não, né? Eu vou olhar para o título e vou falar assim, ó, eu tenho um título que tem uma estrutura de ordem de pagamento. Eu tenho outro título que ele tem a estrutura de promessa de pagamento. Isso também vai ser importante, vai ter consequências jurídicas, isso também demonstra a diferença de um título para outro. Vamos pensar, por exemplo, né, no cheque, que você deve conhecer, talvez seja o mais próximo, né, do seu dia a dia. O cheque, né, ele está estruturado de que forma? Né? Ele está estruturado de uma forma em que alguém, não é isso? Uma pessoa dá uma ordem a outra pessoa para que pague a determinada pessoa um benefício, não é isso? Então, você tem lá o cheque, você tinha uma conta no banco, né? Isso é a característica do cheque. Então, você dá uma ordem ao banco para pagar aquele lojista, você fez uma compra, determinada quantia. Então, o cheque, a sua estrutura, o seu layout é de ordem de pagamento. É alguém dando uma ordem de pagamento a outro para pagar determinada quantia. A letra de câmbio a gente ainda vai ver, mas também é desse jeito. É A dando uma ordem a B para pagar C a determinada quantia. Então, quanto à estrutura, o cheque e a letra de câmbio são semelhantes, no sentido de que são ordens de pagamento. Eu vou ter alguém mandando alguém pagar uma quantia. O título é produzido dessa forma, né? Então, existe essa regra de produção, né, de estrutura, né, de desenho, de layout. Já a nota promissória, não, é o contrário, é alguém se comprometendo a pagar o título de crédito. Então, na nota promissória, existe uma promessa de pagamento, ou seria a segunda classificação do título de crédito quanto à estrutura. Então, novamente, quanto à estrutura, eu posso ter uma promessa, eu posso ter uma ordem. Na promessa, alguém compromete-se a pagar a determinada pessoa. É um título com duas figuras, aquele que promete, emitente do título de crédito, e aquele que recebe. Tá? Na estrutura de promessa de pagamento, você tem apenas duas figuras. Aquele que cria o título, que a gente vai aprender que ele é chamado de sacador ou emitente, e aquele que é o beneficiário do título de crédito.
né, que é chamado de o credor, também muitas vezes é chamado de tomador, dependendo do tipo, tá? Então, você tem ali a figura, né, de duas pessoas. Já na ordem de pagamento, a estrutura é maior. Eu tenho ali 3 figuras jurídicas, né? Eu tenho ali aquele que emite, né, que pratica o saque, que é o sacador. Eu tenho aquele destinatário da ordem, que é quem vai pagar o título, que é chamado de sacado. E eu tenho um terceiro, né, chamado de tomador ou beneficiário, que é o credor. Então, perceba que eu tenho na ordem uma estrutura maior, né, com 3 figuras jurídicas, e eu tenho na ordem, na promessa, uma estrutura menor com 2 figuras jurídicas. Veja que eles não são iguais, né, não tem diferenças, por isso que são classificados de forma diferente. Ok? Então, quanto à estrutura, para finalizar, eu tenho ordem e promessa de pagamento, tá? Alguma dúvida? Terceira classificação é quanto à emissão, em relação à emissão. Em relação à emissão, o título de crédito, né, os títulos de crédito, são classificados como causais e não causais. Não causais, a doutrina também chama de abstrato. Aqui a ideia é o seguinte: vou pensar na emissão do título de crédito, né, na criação, também chamado de saque. Esse saque, ele tem uma causa legal para existir ou esse saque não tem uma causa legal? Né? Essa emissão, ele decorre da lei ou ele não decorre da lei? Se ele decorrer da lei, vai ser causal. Se ele não decorrer da lei, vai ser não causal. Obviamente, se a gente classifica assim é porque existe títulos, né, ou título que tem uma emissão de causal e títulos que não têm uma emissão causal. Aqui é importante, principalmente, quando a gente, né, fala da duplicata. Né? A duplicata é um título que a gente ainda vai estudar, mas é o grande exemplo de título de crédito com emissão causal. Não sei se você sabe, mas a duplicata, né, ela é criada, a lei prevê a sua emissão sempre que houver uma compra e venda ou uma prestação de serviços com pagamento a prazo e a prazo superior a 30 dias. Então, se houver uma compra e venda, né, ou uma prestação de serviço a prazo, as partes, né, e as partes optarem por emitir um título de crédito, as partes devem, segundo a lei, necessariamente optar por emitir uma duplicata. Certo? Por quê? Porque a lei determina, não é uma opção, né? A lei diz que, se tratando de compra e venda a prazo, necessariamente eu tenho que emitir uma duplicata. Então, a duplicata é o exemplo, né? É o motivo pelo qual a gente tem esse tipo de classificação, porque eu tenho sempre na duplicata a emissão de título causal. Então, em resumo, causal é aquele que é emitido conforme uma hipótese legal. Exemplo, duplicata. Somente pode ser emitida quando houver uma compra e venda ou uma prestação de serviço. Aí depois a gente vai estudar a duplicata, vai ver que, além de ser uma compra e venda, tem que ter uma compra e venda a prazo e prazo superior a 30 dias. Mas não se preocupe, é só para a gente classificar o título agora. Agora, ao exemplo, uma nota promissória, né? Uma nota promissória é emitida por qual razão? A lei não prevê, diferente da duplicata. Cabe às partes entenderem que, né, naquele caso, elas preferem emitir uma duplicata e assim o fazem. Então, você emprestou o dinheiro. E aí eu falo assim, né? Porra, vamos formalizar, né? Porque eu quero que isso, né, fique melhor. Eu quero segurança. Para mim e para você, inclusive, né? Quando a gente cria um título de crédito, eu sei quanto você vai receber, quanto eu vou receber, você sabe quanto você vai pagar. Quando a gente cria um título de crédito, eu posso executar esse título caso você não pague. Então, para mim é mais segurança e é mais, né? E eu te empresto o dinheiro justamente sabendo que eu tenho mais segurança para receber. Eu posso, inclusive, circular. Se eu precisar do dinheiro antes da data do vencimento, eu posso transferir esse título para outra, né? Então, a gente já viu essas características, né? E já viu o porquê da emissão do título de crédito. Então, nosso exemplo, em razão de um empréstimo, né?
foi o nosso caso, mas a lei não prevê hipótese. Então, a duplicata se classifica, perdão, a nota promissória se classifica como título não causal, também chamado de abstrato. É porque qual é a sua causa de origem é concreta, né? Previstamente em lei? Não, é abstrata, as partes que criaram. São emitidos por qualquer causa, ou ainda sem causa prevista em lei. Exemplo, uma duplicata, como a gente falou, uma nota promissória, perdão. Uma nota promissória, como a gente falou. Nota promissória você emite porque você quer, né? Pode ser em razão de um empréstimo, pode ser em razão, né, de uma permuta com diferença a ser paga, pode ser em razão de uma compra e venda, né? Aí só não pode ser superior a 30 dias, porque senão você está descumprindo a lei que manda que deveria ser uma duplicata. Então, para esses títulos de crédito, né, ou para os demais títulos de crédito, na verdade, o único que é causal é a duplicata. Para os demais títulos de crédito, a sua emissão ela é livre, né? Ela é sem causa, assim como a gente classifica, tá? Então, classificação muito simples também. Sei, né? Se vocês acham simples também, igual eu acho. A última classificação importante que a gente vai ver é a classificação quanto à circulação. Ou seja, como é que um título circula, né? Como é que ele circula? Como é que ele é passado para frente? Como é que ele vai passar de mãos em mãos? Quando eu classifico da circulação, eu tenho dois tipos de forma de circulação. A circulação ao portador e a circulação, né, de forma nominativa ou nominal. Ao portador é aquele título de crédito que não tem o nome do beneficiário. Então, de novo, o título que circula ao portador é aquele em que não consta o nome do beneficiário. Vamos pensar num cheque. Lembra do cheque? Imagine que você trabalhou o mês todo e aí seu patrão te deu um cheque. Você quer circular esse cheque? Você quer ir no mercado, na esquina da sua casa, comprar? Né? Antigamente isso era muito comum, né? Comprar lá a compra do mês e passar aquele cheque para o mercado, circular o cheque. Pode, você pode fazer isso, pode. Aí você vai ver se o cheque ou se no cheque consta o nome do beneficiário. Inclusive tem um espaço lá para preencher, não sei se você se recorda, né? No cheque tem uma opção, né? Uma linha aqui que está escrita assim, né? Pague por esse cheque a quantia de tantos reais, né? E centavos acima, a fulano, aqui seria o local de você preencher, né? Quem é o beneficiário. Ou a sua ordem. Então, se no cheque não constar o nome do beneficiário, o cheque, né, que é nosso exemplo, é ao portador. Se no cheque constar o nome do beneficiário, aí o cheque vai ser o quê? Nominal. Então, observe, né? O cheque ao portador, que é nosso primeiro exemplo, como é que ele vai circular? Como é que eu vou fazer para passar ele para outra pessoa? Muito simples, né? Eu vou pegar o título e vou entregar na mão da outra pessoa. Só basta eu fazer isso. Pego o título e entrego na outra pessoa, não preciso fazer nenhuma outra coisa. Isso tem um nome, né, que você aprendeu lá no Direito Civil. Quando você estudou posse e propriedade lá no Direito Civil, você estudou como é que acontece a transmissão, né, da propriedade das coisas. E você viu que se o bem a ser transmitido, né, for um bem móvel, a transmissão se dá de que forma? Como é que eu faço para transmitir um bem móvel? Então imagine que eu tenho uma caneta e aí eu te vendo ou te dou a caneta, não importa. A caneta é minha, eu sou o proprietário dessa caneta. E eu quero transmitir para você a propriedade. O que eu preciso fazer? Né? Quem se lembra? Qual é o nome do ato jurídico de transmissão da propriedade de bem móvel? Muito bem, parabéns, isso aí. Sua transmissão se dá
com a gente fala mera, né, a simples tradição. Parabéns aí quem respondeu. É exatamente isso, a mera tradição. Aí você estuda no direito civil que a tradição pode ser real, pode ser ficta, né? Acho que tem mais espécies ainda, não lembro. Né? Entrega o bem efetivamente ou entrega uma coisa que represente o bem, um carro, né? Não tem como entregar o carro. Vamos pegar o carro na mão e entregar a pessoa, não dá. Eu pego a chave, né? Que representa o bem, né? A casa é a mesma coisa, mas aí não interessa pra gente. Pensa no cheque. Eu não estou entregando o cheque, então eu estou procedendo uma tradição. Então a prova, né, a doutrina usa esse termo, né? Aí o direito civil, né, dialoga com o direito empresarial e a gente usa os mesmos termos, né? Até porque o direito é uma coisa só, né? A gente só estuda para fins de didática. Isso é muito importante. Quando o aluno percebe isso, ele acaba tendo um pouco mais de facilidade. Não sei se você já passou por isso, mas assim, o que acontece? A gente estuda tudo separadinho e a gente tem na nossa cabeça que é tudo uma coisa só, que uma coisa não mistura com a outra. Em algum momento o aluno percebe que não é isso. E direito é uma coisa só. É óbvio que tem institutos que são específicos daquela matéria e que não vão se confundir com outra, mas tem coisas que são gerais. Então eu estou aqui no direito empresarial, né, usando o Instituto de Direito Civil. Né? Óbvio que direito empresarial é muito próximo do direito civil e esse diálogo é muito maior. Mas quem nunca viu você aplicar lá no direito do trabalho, né, o direito do consumidor, por exemplo? Já viu? Né? Cadê o pessoal que está fazendo trabalhista? Quando você desconsidera a personalidade jurídica lá no direito do trabalho, a base fundamental é consumidor. Sabia disso? Então, no direito do trabalho, a desconsideração da personalidade jurídica é com base no CDC, e nem é com base no direito civil. E o argumento deles, né, da teoria, que você já estudou isso, ou vai estudar, não sei, é que, na verdade, eu tenho duas pessoas semelhantes, que são hipossuficientes e, portanto, precisam de um tratamento diferenciado. Se eu fosse desconsiderar a pessoa jurídica com base no direito, né, no Código Civil, no direito civil, eu teria uma teoria mais difícil. Eu teria que provar, né, ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Eu teria que provar o abuso da personalidade jurídica, não é isso? E no direito consumidor, não. Segundo o 28 do CDC, basta o quê? Basta que aquela dívida não seja paga, né? Que a pessoa jurídica seja um óbice para recebimento do consumidor. Mais ou menos isso está no CDC. É assim que é desconsiderada a pessoa jurídica no direito do trabalho. Basta que a pessoa jurídica seja um óbice para o recebimento e a desconsideração acontece. Ou seja, direito do trabalho com direito do consumidor. Aqui é a mesma coisa. Direito empresarial com direito civil está ali, né, junto. Na verdade, como eu já disse, né, ao meu ver, o direito é um só. E aí, muitas vezes a gente não sabe muito bem o instituto aqui, mas se a gente pensar numa coisa de outra, a gente vai ver que se aplica, é semelhante, né, e você ganha amplia a sua visão. E às vezes você acerta uma questão sem nunca ter visto, porque na verdade você já viu uma coisa semelhante, né, em outro instituto que acaba sendo igual ou aplicado ali naquele caso, tá? Então, pense dessa forma. Por mais que você não goste de uma coisa ou outra, mas tudo é direito, né? É igual lá atrás, a gente, quando começou a estudar, só tinha filosofia e matemática. E isso foi se desdobrando, e hoje você tem N disciplinas. Mas na origem é filosofia e matemática. Dá para pensar isso, né? Então, muito bem. Para a gente fechar aqui, né, o título ao portador é aquele em que não consta o nome beneficiário, do credor, e, portanto, a sua, né, circulação se dá com a mera tradição, entrega do título. O segundo tipo, né, ou a segunda forma, é o nominativo ou nominal, né? Talvez seja o termo que você já conhece. O que é o título nominal? Primeira coisa, é aquele em que consta o nome do beneficiário. Vamos pensar no mesmo cheque lá. Você recebeu o cheque lá da sua empresa, só que ao invés de ser ao portador, a sua, né, empresa colocou o seu nome no cheque. Portanto, esse cheque é nominal, tá? Com relação ao cheque, só fazer um parênteses aqui, existe uma questão. O cheque ele pode ser ao portador, ele pode ser nominal. Só que no momento da apresentação para o banco, né, não enquanto ele está circulando, uma regra do Banco Central diz que se o cheque for acima de R$100, ele só vai ser pago se for nominal. Então, por isso que quando você pega um cheque ao portador, quando chega para depositar, vamos dizer assim, ou para sacar, você precisa nominar ele, porque existe uma regra nesse sentido. Mas antes desse momento, ele pode circular livremente, né, ao portador ou nominal.
conforme, né, a sua emissão, ok? Diferente. Então vamos lá, o nominal. Nominal é aquele que tem o nome do beneficiário. Também não vejo muita dificuldade. Você preencher o cheque, a parte entendeu que para ela era importante identificar o beneficiário. Então vai estar pague a fulano de tal, e o fulano de tal vai estar lá preenchido no cheque. O que muda? Muda a forma de circulação, né? Além de constar o nome do beneficiário, muda a forma de circulação. Vamos pensar, um cheque nominal, eu posso simplesmente entregar para você? O fato de eu entregar o cheque para você, eu consigo fazer com que circule o crédito? Não, né? Muito bem, né? A entrega do cheque nominal não circula o cheque. Para que o cheque ou o direito de crédito representado no cheque circule em um título nominal, o que eu preciso fazer? Né? Você deve saber, né? Porque isso já é comum, para o mais próximo do nosso dia a dia. Como é que eu faço para circular esse cheque? Qual o ato jurídico que eu preciso fazer? No portador, eu precisava fazer a tradição. E aqui, o que eu tenho que fazer? Vou tomar uma água enquanto você responde, que essa pergunta é fácil. E aí? Qual é o ato jurídico de transmissão de um título nominal? Ninguém? Ninguém nunca fez isso com cheque? O que você fez quando você tinha um cheque que queria, né, não queria? Muito bem, doutor Fernando, isso aí. Você praticou um ato chamado de endosso, né? Endosso com N, mas tá certo. Endosso, ou seja, você transmitiu o título de crédito, né? Você assinou o verso. A gente vai estudar endosso, não se preocupe. Né? Isso aí, perfeito. Endosso é o ato de transmissão de um título, né? É o ato que você pratica no título de crédito nominal para permitir que ele seja transmitido. Então, ao contrário do título portador, que a transmissão se dava com a tradição, um título nominal, a transmissão vai se dar com o endosso. Então, no título nominal, né, para que ele circule, é imprescindível o quê? O endosso. Senão ele não vai circular. Então, aquele mesmo cheque que tinha seu nome para você passar para o cara da mercearia, você precisa necessariamente de, né, como é que eu faço o endosso na prática? Assino no verso do cheque. Aí depois a gente vai estudar que essa assinatura, né, eu posso dizer expressamente, endosso para fulano e assinar, ou só simplesmente assinar, tudo isso é válido, né? E a gente vai estudar isso depois, endosso em branco, endosso em preto, endosso parcial, endosso total, vai ter uma aula só sobre endosso. Nesse momento, o que eu quero que você saiba? Que para alguns tipos de títulos de crédito, que são aqueles que constam no nome beneficiário, que são chamados de nominais, eu necessariamente preciso praticar um endosso para que esse título circule. Ok? Até aqui alguma dúvida? Quando eu falo de título, né, endossável, né, ou quando eu falo que eu tenho um endosso no título de crédito, isso vai me remeter a um segundo assunto que é importantíssimo. Isso vai me remeter a a gente chama de cláusula à ordem e cláusula não à ordem. O que é cláusula à ordem e cláusula não à ordem? Na verdade, isso, né, significa dizer que o título de crédito ele vai circular, ordenar, né? Ou seja, os títulos são emitidos em benefício de uma pessoa indicada ou a quem a ela determinar, ordenar. Ele é transferível por meio do endosso. Então, de novo, tá? Isso aqui é importante, inclusive eu vou fazer um trabalho sobre isso. Eu vou dizer para você, a gente coloca o nome da pessoa na frente do cheque, não é nominal? Vamos lá. Sim, quando consta o nome na frente, significa dizer que o título é nominal, tá certo? O que eu falei de colocar atrás é o endosso, é outra situação. Então, se eu falei alguma coisa diferente, eu me confundi, mas está certo. Então, aquele nome que está na frente diz que o título é nominal. O que eu falei? Que o endosso você assinava atrás. E eu posso, inclusive, dizer o nome da pessoa que estou endossando. Na verdade, é outra pessoa, não é a mesma. Certo? Não entendi sua dúvida. Então, sim, Luzimar, quando o nome está na frente, né, do título, ou melhor, o título indica o nome do beneficiário, se diz que o título é nominal. Isso está certo. O que eu disse que eu posso colocar o nome atrás, mas isso é o endosso, mas não é o nome daquela pessoa que estava na frente, é o nome do próximo beneficiário. Não sei se foi isso que gerou confusão, não sei se gerou confusão porque eu não entendi muito bem essa pergunta. Certo? Então imagine, você recebeu o cheque da sua empresa para você.
nominal, tá no seu nome. Aí você quer passar para o mercadinho. Aí você vai assinar no verso atrás e endossa para o mercadinho. É outro nome, é outro ato. Não sei se foi isso que você quis dizer. Se não foi, pergunta aí. Voltando aqui para voltando aqui para cláusula à ordem e cláusula não à ordem. O que a gente diz? A gente fala assim, ó, todo título de crédito ele possui implícito uma cláusula, que é a chamada cláusula ordem. E ele pode possuir, né, de forma expressa, não implícita, a cláusula não à ordem. O que significa cláusula à ordem e cláusula não à ordem? Ou o que significa dizer que o título é à ordem ou não à ordem? Significa dizer que o título vai ser pago a alguém, não é isso? Né? Lá o beneficiário, ou a pessoa a quem ele ordenar, a quem ele transferir. Não sei se você já reparou, né, no cheque mesmo, consta a expressão pague a fulano de tal ou a ordem deste, não é isso? Então, lá naquele cheque, aqui nesse negocinho aqui da internet está abaixo, né? Mas aqui no finalzinho está assim, ou a ordem, né? Ou a sua ordem. Essa expressão, né, pague a fulano ou a sua ordem, essa expressão é o que a gente chama, né, ou define como cláusula ordem. Então, a cláusula ordem é a possibilidade, né, isso, do título ser pago a mando de alguém, a ordem de alguém. Isso é uma regra no título de crédito. A cláusula ordem ela existe, ainda que ela não esteja expressa. Okay? A cláusula ordem é a regra geral do título de crédito. A cláusula não à ordem seria uma exceção. Seria eu emitir um título de crédito e não querer que ele circule. Vamos pensar aqui comigo. Quando eu circulo o título de crédito, portanto, eu endosso o título de crédito, quando eu transfiro o título de crédito a alguém, isso é um ato jurídico cambiário, que a gente ainda vai estudar. Isso faz com que eu transfira o meu título, né, meu direito de crédito para outro e o meu título junto, certo? Só que isso tem uma outra consequência. Não sei se você sabia, quando você transfere o título para o dono do mercadinho, você permanece vinculado ao título. O endosso transforma, né, ou deixa, né, ou faz com que o endossante, né, que é você, fique como um corresponsável pelo pagamento do título. Então, se esse cheque voltar, né, por falta de fundos, por exemplo, o endossatário, que é a pessoa que você transmitiu o título, pode cobrar do emitente, que é a sua empresa, e pode cobrar do endossante. Então, juridicamente falando, a transmissão do título de crédito ou endosso faz com que a pessoa que endosse seja responsável pelo pagamento do título. E muitas vezes, né, se o título tiver a cláusula ordem aberta, né, ou tiver a cláusula ordem, né, nele inserida, o que acontece? O título fica circulando, porque, né, no meu exemplo, só circulou uma vez, mas poderia circular 10. Poderia, né, esse título de crédito do mercadinho passar para o atacadista dele, da bebida, que passou para o posto de gasolina, que passou para a fábrica, e esse título fica meses, né, às vezes. Antigamente era muito comum, você passava um cheque e você demorava semanas, às vezes até meses, para poder cair na sua conta. Isso não é uma coisa legal, né? Tem gente que não gosta disso, não quer. Não importa o motivo, não quer. Então, imagine que eu não quero ser responsável pelo pagamento desse título. Eu posso. A lei permite. A lei permite que eu insira no título de crédito uma cláusula não à ordem. Ou seja, eu consegui no título de crédito que eu não quero o quê? Que eu não quero ser responsável, né, pelo pagamento do título de crédito. Em outras palavras, né, se o título de crédito com a cláusula à ordem ele é transmitido por endosso, é como se eu falasse que eu proíbo o endosso, certo? Porque eu estou colocando uma cláusula na ordem. Então, a cláusula não à ordem proíbe o endosso. E a cláusula à ordem permite o endosso. Regra geral, todo título de crédito é a ordem, né? Ou tem a cláusula à ordem. Regra geral, todo título de crédito é endossável. Então, imagine um exemplo em que a pessoa não queira que o título seja endossado, né? O que ele vai fazer? Inserir a cláusula à ordem. Na prática,
como é que eu insiro a cláusula à ordem? Né? Não faço nada, porque o título já contém a expressão, né? E por natureza jurídica, os títulos de crédito já são endossáveis, né? Ou podem circular. Como é que eu insiro a cláusula na ordem? Aí eu preciso colocar isso expressamente. Então, se fosse uma letra de câmbio, eu ia preencher, né? A, né? Imagine, A manda B pagar C determinada quantia. B, pague a quantia de tanto, né, de forma não endossável, né, com a cláusula não à ordem. Ele vai colocar uma expressão que diga isso, ok? Então, vai ter uma expressão no título de crédito em que proíbe a circulação como forma de endosso, ok? Vai ter uma expressão que proíbe a circulação como forma de endosso. Pensa no cheque. Eu posso, no cheque que já vem a expressão escrita, eu poderia, nunca você viu isso na prática, eu acredito, né? Eu também nunca vi, mas a doutrina fala isso. Eu poderia riscar a expressão a ordem, eu estaria, ao riscar aquela expressão ou a sua ordem, estaria inserindo a cláusula não à ordem. Okay? A doutrina fala isso. Então, eu poderia pegar o cheque, riscar a expressão, e, portanto, eu estaria o título estaria deixando de ser a ordem, ou conter a cláusula e passaria a conter a cláusula não à ordem, ou seja, né, não circular por endosso. Até aqui você entendeu? Tem mais um detalhe. Aqui é a cereja do bolo, né? Aqui é onde como é que a gente fala? Onde a porca torce o rabo. Por quê? Porque o examinador, ele exige que você saiba isso e exige que você saiba direito civil. Porque ele vai juntar as duas coisas. Já deve ter visto isso, né? Quando a prova, às vezes, é um pouco mais difícil, ele faz questões mais elaboradas, em que uma coisa puxa a outra. Uma coisa da tradição, a gente viu. Né? Tá, como é que eu chamo direito civil? Tradição. Agora, qual é o racional? O que a doutrina fala? O título de crédito, ele é um documento abstrato, né? Já vimos, autônomo, independente. O que eu circulo, né, através do endosso é o título de crédito, concorda? Então, pensando no concreto. Você me fez um empréstimo e eu emiti para você uma nota promissória. E você, se a nota promissória for a ordem, ou conter a cláusula ordem, ela pode circular. Você pode passar essa nota promissória para outra, ok? Porque o título, por regra geral, pode circular, ou conter a cláusula ordem. Então, regra geral, todo título de crédito pode circular. Regra geral, todo título de crédito possui a cláusula à ordem. Já falamos, estamos só repetindo para ficar bem claro isso. Então, essa nota promissória, imagine que eu vou pagar em 90 dias. Em 30 dias você precisou de dinheiro, ou alguém que você deve ir te cobrar, você fala, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho aqui uma nota promissória do Medina, que ele vai me pagar daqui a 60 dias, porque já se passou 30, e você aceita? Ele, eu aceito. E aí você transfere para ele, né? Como é que você faz isso? Num título que pode circular através do endosso, né, sendo o título nominal. Obviamente que só vai acontecer isso em títulos nominais. Até aqui tudo bem? Vamos pensar agora na seguinte hipótese. Eu emiti a nota promissória para você, não queria que ninguém, que você passasse para ninguém, certo? Ó, não quero que você passe para ninguém. Eu quero saber que na data do vencimento eu vou pagar para você. Como é que eu faço isso? Eu coloco na nota promissória a cláusula não à ordem. Então, imagine, a nota promissória é mais ou menos assim. Eu, Medina, prometo pagar a quantia de 10 mil reais que você me prestou em 90 dias da data da emissão, na cidade do Rio de Janeiro, blá, blá, blá. Coloco data, assino e faço. É simples, é um título basicamente assim. E eu insiro também no título a seguinte expressão: pagável a você, não a ordem. É isso? Não endossável. Eu vou dizer que você não pode endossar. Então, aquela relação de empréstimo que tinha um título de crédito, eu disse que esse título de crédito não é endossável. Entendeu? O que a gente pensa a doutrina? A doutrina fica viajando, pensando, mas e aí? Se mesmo assim, você, contra a minha vontade, né, você resolver passar para outro, você vai lá e passa, né, esse título para outro. A pergunta é, e cai em prova, né? Qual o efeito jurídico dessa transmissão? Esse efeito jurídico é nulo? Perdão, essa transmissão é nula? Não tem efeito jurídico nenhum? Ou essa transmissão tem um efeito jurídico? Vamos pensar que você passou por ano, né? É um cheque que você é comerciante, é um cheque que está lá na sua gaveta, né? Imagina um comerciante que recebeu um monte de cheque, antigamente, né? Hoje menos isso acontece. E aí alguém foi lá e colocou na ordem, ele sem querer passou para outro. Não estou nem dizendo que foi na má fé, pode ser na boa fé. Qual o efeito jurídico dessa transmissão? É endosso ou não é endosso? Endosso não é, porque o endosso estava expressamente consignado que não era, não é isso? A gente acabou de falar, está expressamente consignado que endosso não é. Portanto, né, não houve a transmissão com as características de endosso.
com os efeitos jurídicos de endosso. Quais são os efeitos jurídicos quando eu transfiro um título com endosso? Eu já te falei, né? O efeito jurídico é o transmitir o título de crédito, o direito nele contido, e o endosso também tem como efeito jurídico a pessoa que endossa, chamada de endossante, ser um co-obrigado ao pagamento. Ser alguém que vai se responsabilizar pelo pagamento desse título. Esse é o efeito jurídico de um endosso. Isso não vai acontecer, por quê? Porque o endosso não era possível, mas mesmo assim o título foi transferido. A resposta é, ou a pergunta é, então qual é o efeito? Aí o que a doutrina fala, né? Vamos socorrer o direito civil, né? É como se fosse uma regra geral para muita coisa, direito civil, né? E a gente tem as regras especiais, direito empresarial, direito consumidor, né? São regras especiais. Antes de existir essa nota promissória que eu criei para você, não existia uma obrigação de direito civil? Existe, na verdade, né? Existe uma obrigação de empréstimo. E a gente quis, né, em razão dessa obrigação de empréstimo, extrair um título novo, uma outra relação. A relação originária, né, a esse título era a relação de empréstimo. O que eu proibi foi o endosso do título, certo? Da nota promissória. Então, o efeito ainda existe, né, sobre a obrigação originária. E aí você tem que se lembrar lá do direito civil, né? Como que eu transmito uma obrigação? Quero ver quem está afiado aí, né? Quem está estudando. Como é que eu transmito uma obrigação lá no direito civil? Qual é o ato, né? Qual é a forma de transmissão de uma obrigação lá do direito civil? Quem lembra? Né? Como é que eu transmito uma obrigação no direito civil? Vamos pensar num exemplo. Um banco, você tem uma dívida com um banco, certo? Lá do, sei lá, conto do cheque especial. Aí você não paga. O banco te cobra um mês, depois ele entende que não vale mais a pena para ele cobrar. O que ele faz? Ele transmite a sua obrigação de pagar para uma empresa de cobrança. Não é título de crédito, portanto, ele não vai transmitir através do endosso. É uma obrigação. Como é que ele faz isso? Quem lembra? Como é que eu transmito, né, as obrigações lá no direito civil? Estou esperando você responder. Ninguém lembra? Pô, já faz tanto tempo, né? Obrigações é o quê? Civil 2? Civil 2 é o quê? Quarto período? Acho que é quarto, né? Então, galera, isso tem que saber, que isso cai em prova. Sabe como é que eu transmito as obrigações de direito civil? Através da cessão ou da cessão civil de crédito. Então, a cessão civil de crédito, né, que está lá nos artigos 286 e diante, muito bem aí, o Gabriel, né, artigo 286 em diante, regulamenta a cessão civil de crédito. Então, qual é a sacada aqui? Quando um título de crédito não endossável, né, com uma cláusula não à ordem, né, ele é transmitido, o efeito jurídico possível é o efeito da cessão civil de crédito. Em outras palavras, né, um título de crédito não endossável que é transferido, o efeito é cessão civil de crédito. Pessoal, não tem jeito, né? Isso é importante, está em prova. Então, assim, na prova vai estar assim, João, titular de um título de crédito, não endossável, né? Por exemplo, transmitiu o título de crédito. Qual o efeito? A primeira opção que vai estar lá é efeito nenhum, vai dizer que é nulo. Isso está errado, né? Não é nulo. Tem efeitos, né? E quais são os efeitos? Acabamos de ver, né? É o efeito de uma cessão civil de crédito. Isso daí, galera, não tem jeito. É importante. Isso cai em concurso. Tem várias questões sobre isso, dizendo que um título que não seria emitido né, que não seria transmitido, né, passou a ser transmitido. Qual é, né, o efeito disso? O efeito é cessão civil de crédito. Nesse sentido, eu vou passar um outro trabalho para vocês, porque eu sei que a maioria aí não se lembrou. Então, trabalho número 1 é sobre títulos de crédito impróprio. Não é isso? Vai fazer um resumo, explicar para mim o que é, pegar pelo menos 3 títulos de crédito impróprio e colocar e explicar. E o trabalho número 2, manuscrito, não é isso? Mínimo de 3 laudas, ou foi 5, não lembro mais. O trabalho número 2 é fazer um resumo, né, sobre
cessão de crédito, né? Na verdade, a lei fala cessão civil de crédito. Cessão civil ou cessão civil de crédito. Um título que é transmitido como, né, com efeito de cessão civil de crédito e um título que é transmitido com efeito de endosso é igual? Tem a mesmo, né, tem diferença? Alguém sabe alguma coisa? Alguém lembra de alguma coisa? Não é igual. Tem diferença jurídica. Os efeitos são outros. Mínimo 3 laudas, manuscrito. Já coloquei. Entrega na P1, né? Mesma coisa, igual o outro. Lembrando que a P1 começa dia 6, se eu não me engano, de maio. E a nossa é dia 7, não é isso? Data para enviar aí por e-mail. O primeiro efeito, né, ou a primeira diferença, já vou antecipar para você, entre um endosso, ou um título transmitido por endosso, e um título, né, que foi transmitido com efeito de cessão civil de crédito, é em relação à obrigação do transmitente. Então, se eu endosso um título, né, eu estou seguindo as regras de direito empresarial. Né, eu estou sujeito às regras de direito empresarial. E o direito empresarial diz que o título, né, quando ele é endossado, o endossante, né, que eu já falei para você, ele responde pelo pagamento do título. Então, o endossante responde pelo pagamento do título. Então, se você pegar aquele cheque e assinar no verso e endossar, se o emitente não pagar, né, você tem que pagar também. É claro que o devedor principal, o devedor direto que a gente chama, é o emitente. Aquele meu exemplo lá atrás, a empresa que passa o cheque para você, você passa para o mercadinho. Quando você assinou no verso e o cheque voltou por falta de fundos, quem é devedor do título de crédito? A empresa, que é emitente, e você também. Né? Você é co-obrigado, como a gente fala. Obviamente que se o credor resolver executar, ele pode, a critério dele, executar a empresa e executar você. Está acompanhando? E obviamente que se você resolver pagar, ou for o primeiro a ser citado, ou for o primeiro que tiver a penhora e, consequentemente, pagar, você se subroga no direito dele. Ou seja, você vai poder entrar com uma ação contra a empresa porque você não era o devedor principal, mas você é responsável legal por pagar. Essa é a característica principal do endosso. É assim na cessão civil de crédito? Né? Você se recorda? Não, não é assim na cessão civil de crédito. Lá na cessão civil de crédito, né, o credor ele transfere um direito, né, e se compromete apenas pela existência do direito e não se compromete pelo pagamento do título. Então, a cessão civil de crédito, em regra, só tem, né, diz assim, ó, eu estou transferindo para você, eu me comprometo que existe o direito, mas eu não me comprometo com o pagamento. Não é mais ou menos assim que acontece com o banco, né? Como é que o banco faz? Quando o banco cede, né, o direito que ele tem para a empresa de cobrança, ele diz, ó, o direito existe, só que eu não me comprometo com pagar. Tanto que o seu crédito era de, né, o crédito dele, do banco, era de R$1.000 e ele cedeu por 10, por 100. Então ele pega um crédito que era de 1.000 e cede por 100 para a empresa de cobrança. Porque, obviamente, ele sabe que o direito existe, mas o direito, né, não há garantia de pagamento. Ele não conseguiu receber, talvez a empresa também não consiga. Então ele cede com um valor muito menor. Então, regra geral, a cessão civil de crédito, ela transfere o direito e não, né, transfere o título, né, o direito, e não há o comprometimento do cedente legal, né, não há responsabilidade legal, acho que seria mais correto. Não há comprometimento legal, a responsabilidade legal do cedente com o pagamento do título, a não ser que esteja expressamente na cessão, certo? E no endosso não é assim. Regra geral, o endossante é corresponsável pelo pagamento. Mudou tudo, né? É outro tipo de transferência, concorda comigo?
O endosso é um ato jurídico autônomo e a cessão não. O endosso é um ato cambiário, né? Ato cambiário, direito empresarial. E a cessão é direito civil, é um contrato. Né? Então, tem diferenças, não é igual. Por isso que, né, a gente estuda e por isso que isso cai em prova, porque isso aqui exige mais do aluno, né? Porque ele tem que saber direito civil, tem que saber direito empresarial. Por exemplo, só vou estudar direito empresarial, não vou estudar direito civil. Não sei, né? Se vai dar certo. Por quê? Porque vai ter questões que são interdisciplinares. As provas mais inteligentes, mais difíceis, são assim. Exigem mais de você. Tá? Normalmente, a resposta, a pergunta está nesse sentido, no sentido de que qual o efeito? E a resposta que está no primeiro diz que impede a circulação, né? Diz coisas no sentido de que a sessão é ruim, né? Que a sessão não pode acontecer, melhor dizendo, né? De novo, na prova. Quando vinha uma pergunta sobre transmissão do título, você tem que tomar cuidado para saber se o título é nominal e se há cláusula à ordem ou não à ordem. Se houver a cláusula não à ordem, ou seja, se for vetado a transmissão, não significa dizer que o título não pode ser transmitido. Né? Até porque, imagina na prática, eu sou empresário, sem querer eu transfiro, né? Às vezes por um equívoco. Então, a pergunta é, o certo é qual o efeito jurídico dessa transmissão. Normalmente eles colocam na alternativa assim: João transmitiu um título, né, com a cláusula na ordem. Alternativa número A significa dizer que é nulo, significa dizer que não tem efeito nenhum. Isso está errado. Por quê? Porque vai ter efeito. Efeito do direito civil, que é a cessão. Então, com a resposta, o efeito é de cessão civil de crédito. Eu não sei se você já está fazendo aí questões da OAB, né, que eu falei para vocês fazerem. Tem muita questão sobre isso. Né, então, você vai achar algumas questões aí sobre o efeito, né, de cessão civil de crédito. Vou ver se eu acho uma questão rapidinho aqui. Não lembro se naquele material que eu mandei tinha uma questão sobre isso. Até aqui alguma dúvida? Então, fechamos a classificação dos títulos de crédito. Fechamos a classificação dos títulos de crédito. Oi, alguém tá dúvida? Não? Não. Vocês estão aí ou estão assistindo o show da Mayra Marisa? Sacanagem, né? Nem tem show agora. Vamos para o próximo assunto. Próximo assunto. Viu os memezinhos que tá rolando na internet, né? Do show, o professor dando aula e o aluno acabou a internet assistindo o show, sei lá, coisas assim. Títulos de crédito em espécie. Então agora a gente vai começar a estudar cada título de crédito individualmente falando. Vamos olhar para os títulos de crédito e ver, né, aquelas diferenças que a gente já viu na classificação e outras diferenças. O primeiro título de crédito que a gente vai estudar é a chamada letra de câmbio. A letra de câmbio, acho que eu já te falei isso, é o título de crédito mais antigo. É o título de crédito que foi aquele título que surgiu, né, no século XVI, com o objetivo de permitir que o comerciante pudesse, né, se proteger. Aquele comerciante que saía da cidade A, ia para a cidade B, e tinha muito problema, inclusive, de segurança. Aí ele ia lá, trocava as moedas que ele tinha, né, o dinheiro da época, por uma carta, e essa carta, né, era nominal a ele, ele poderia passar pela floresta, né, passar pelos ladrões, passar pelo... Eu brinco, né, passar pelo bandido lá que a gente usava. E segurança. Por quê? Porque aquela carta era nominal a ele, que ele tinha um direito a receber uma quantia. Ele chegava na cidade B, ia diretamente ao comerciante, ou ia até o banco da cidade B, e trocava aquele título, né, aquela carta de pagamento por dinheiro ou pela mercadoria que ele queria. Esse foi o primeiro de que surgiu, a gente já comentou, se não me engano, que fala o quê? Que era a carta de troca. Carta de troca, né? A mesma coisa que letra de câmbio. É o primeiro que surgiu. Veio dar segurança à relação jurídica, veio permitir, né, a circulação. Foi o primeiro título que surgiu. Veja, século XVI. Você sabe muito bem que o comércio, né, é histórico. Né? Há muitos anos a sociedade mantém o comércio. O comércio faz parte da sociedade. E o comércio ele ultrapassa fronteiras. Né? O comércio ele ultrapassa países. Então seria razoável, né, um comerciante português vir aqui
e comprar coisas para pagar depois e emitir um título de crédito? Seria razoável. Como é que eu faço para um título de crédito ter valor, né, aqui em Portugal? Ele tem que ter um padrão, né, pelo menos nos países ali das partes que celebraram. Existe um instituto, né, jurídico para isso, para fazer com que a lei, né, seja igual em mais de um país. Como é que chama? Isso aqui está bem, né? Em direito internacional público. Como é que eu faço para que um direito seja aplicado em mais de um país? Qual é o instrumento jurídico para isso? Participa para me saber que você está aí, que não deixou o computador ligado e está assistindo o show da Marília Mendonça. Qual é o instrumento jurídico para que mais de um país tenha a mesma regra? Ninguém? Esqueceu já? Muito bem, Jeane. Opa, Gi, parabéns, obrigado, né? Tratado ou convenção coletiva. Muito bem. Então, os países assinam os tratados ou convenções coletivas para quê? Para poder fazer com que uma regra tenha valor, né, em vários países. Foi exatamente o que o Brasil fez. O Brasil assinou um decreto, na verdade, assinou um tratado, e o tratado foi incorporado no Brasil, à época, através de um decreto, que é o decreto número 57663 de 66. Esse decreto incorporou no Brasil, né, as normas jurídicas, né, sobre letra de câmbio e nota promissória. Atualmente, você sabe muito bem, melhor que eu, acredito, que o processo de incorporação, segundo a Constituição Federal, se dá por lei, né? Então, hoje, o Brasil assinar um decreto, um tratado ou uma convenção, perdão, e isso ter valor internamente, ele precisa aprovar isso de forma de lei. É assim hoje. E, além disso, essa incorporação, né, melhor dizendo, se esse tratado ou convenção tratar sobre direitos humanos, isso cai em prova direta, você sabe disso, e essa incorporação for por emenda à Constituição, esse tratado vai ter força de Constituição. Você já deve ter visto isso lá em direito constitucional, porque isso cai bastante, né? É o caso da Constituição fora da Constituição, que são esses tratados de direito internacional, né, que foram ratificados com força de emenda no Brasil. Então, é interessante, né? Você pensa hoje que você tem uma Constituição fora da Constituição, que são esses tratados. Antigamente, ou antes da Constituição de 88, não precisava de lei, bastava um decreto para incorporar esse tratado. Por isso que a gente estuda um decreto que, na verdade, hoje tem status de lei, não é isso? Foi recepcionado como lei. À época, né, esse tratado era um decreto. Então, abre aí no seu Vadimeco, que eu sei que você está com ele aí, porque agora não tem mais desculpa que é pesado, que vai atrapalhar você ir para o estágio, e abra o decreto 57663 de 66. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, eu gosto dessa aula aqui, desse momento da aula, porque você, né, acaba reforçando assuntos que você viu lá em direito internacional. Como é que eu incorporo um tratado? Existe uma lei, né? E a lei vai tratar de regras de incorporação. Olha só, decreto 57663, que promulga as convenções para a adoção de uma lei uniforme, né, uma lei única, né, em matéria de letra de câmbio, que é um título de crédito, e em matéria de nota promissória, que é outro título de crédito. Então a gente chama de lei, mas tecnicamente foi um decreto. A gente abrevia isso, né, e chama de LUG, L-U-G, que nada mais é do que Lei Uniforme de Genebra, porque essa convenção foi assinada em Genebra, e você sabe muito bem que os tratados internacionais, eles levam, né, o nome da cidade que ele foi assinado. Assim é o Pacto de São José da Costa Rica, assim, né, Tratado de Assunção, né, foi assinado a cidade de Assunção e assim por diante. Então aqui também não é diferente. Então, Lei Uniforme de Genebra, na verdade, é que essa convenção foi assinada em Genebra e, teoricamente, é uma lei para regulamentar ou uniformizar as normas de letra de câmbio e nota promissória. Lembrando que, para a gente, a época não precisava de uma lei, bastava um decreto, mas a gente acaba chamando de lei. Ok? As regras
da lei, né, do nosso caso do decreto, são regras de incorporação. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, né? Então diz, ó, quais são os países que assinaram, né, essa lei, né, que se comprometeram? O Reino Alemão, o presidente da República Federal, tem muitos países que já, inclusive, mudaram de nome, né, porque eram monarquias, viraram repúblicas, entre outros exemplos. Sua Majestade Rei das Belgas, olha só o Brasil como era chamado, né? Não sei se você sabe disso, né? Antigamente o Brasil era chamado República dos Estados Unidos do Brasil, e a Constituição de 88 mudou isso. República da Colômbia, né? Dinamarca, entre outros. Aqui não interessa muito para a gente, isso aqui seria mais para interesse do direito, né, internacional. E regras de incorporação, quem assinou, né, a obrigação que cada um tem, ó, as altas partes contratantes, né, as partes que estavam lá em cima, se obrigam a adotar nos territórios respectivos, quer em textos originais, quer nas suas línguas nacionais, a lei uniforme que constitui o anexo 1. Então, olha só, o artigo 1º da Convenção diz que as partes se obrigam a adotar o anexo 1, né, seja na língua nacional, seja na língua original. Então, são normas aqui de direito internacional. Quem não teve a oportunidade de ver uma lei, né, de incorporação de um tratado, é muito interessante. Eu, na minha época de faculdade, não tinha visto, né, apesar de ter estudado teoricamente, e eu acho bem legal. Depois você dá uma olhadinha se for do seu interesse. Em outras palavras, na verdade, o que são as regras, né, ou as regras de fato, são as que estão no anexo. Então, toda vez que eu falar artigo 1º da LUG, artigo 2º da LUG, na verdade não é do artigo 1º, é o artigo 1º do anexo 1. Por quê? Porque o anexo vai trazer as regras que a gente adotou, tá? Então, cuidado. As regras sobre letra de câmbio vão estar aonde? No anexo 1 da LUG. A primeira regra de todas, né, diz respeito aos requisitos, né, para a formação de uma letra. Ou seja, para que essa letra de câmbio aqui, né, tenha valor, né, para que ela tenha forma, ela precisa do quê? Ela precisa cumprir alguns requisitos. Inclusive o Código Civil, quando define, né, o título de crédito, ele fala isso, não sei se você se recorda, né? Os títulos de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenchido os requisitos legais. Ou seja, segundo o Código Civil, para a letra de câmbio ter efeito jurídico, ela tem que cumprir os requisitos legais, não é isso? E aí, quem diz quais são os requisitos legais? A lei que cuida da letra de câmbio, que no nosso caso é um decreto, e que no nosso caso, na verdade, é uma convenção adotada pelo Brasil. Então a gente volta lá para o decreto e vê que toda letra de câmbio, né, para ser letra de câmbio, tem que ter a palavra letra inserida no texto, né? Vamos pegar aquele exemplo lá, que está aqui, né, daquele formulário que eu te falei. Não sei se você vai enxergar, eu não consigo aumentar isso aqui, não sei porquê, mas você vai ver aqui, ó, até em vermelho aqui, ó, letra. Então, neste modelo, que já vinha os requisitos pré-estabelecidos, né, e outros para você completar, o primeiro requisito da lei, né, da LUG, está aqui, preenchido. Existe a palavra letra de câmbio. Letra ou letra de câmbio, tanto faz. E a gente vai ver depois que todos os títulos de crédito têm essa cláusula, né, que é a cláusula de nomenclatura, a cláusula de definição, a cláusula, né, que diz qual título é. Então, se você for numa nota promissória, também vai estar escrito lá, nota promissória. Se você for no cheque, também está escrito, pague por este cheque. Então, essa cláusula ela se repete, né? Ou seja, o crédito vai ter que dizer que título é. Por quê? Porque a pessoa tem que saber qual a regra do jogo, né? Porque eu identificando o título, eu vou ter consequências jurídicas diferentes. Então, o primeiro requisito é o requisito da identificação ou do tipo, né, de título que é, no caso da letra de câmbio, que é o título que a gente está estudando, você ter a palavra letra ou letra, né, de câmbio, tanto faz. O segundo requisito, segundo o artigo 1º, né, da LUG, do anexo 1 da LUG, eu tenho que ter um mandato puro e simples de pagar determinada quantia. Ou seja, no título de crédito, eu preciso ter uma expressão que corresponda à ordem, né? Mandato, ordem. Lembra que a letra de câmbio, quando a gente classificou ela como uma ordem de pagamento? Então, se ela é uma ordem, ela tem um mandato, né? Do que? De alguém pagar uma determinada quantia. Vamos ver aquele modelo que a gente viu aqui, se não tem isso. Aos 15 dias de março de 2010, pagará a Vossa Excelência a primeira vista e única letra de câmbio
a José das Couves, ou a sua ordem é a soma de. Então, pagará a soma de, esse, né, compreende o segundo requisito. Qual é o requisito? Mandato puro e simples de pagar determinada quantia. Rapidamente, vamos olhar todos os requisitos. O terceiro requisito, eu tenho que ter o nome daquele que deve pagar. Na letra de câmbio, eu tenho 3 figuras jurídicas. Na letra de câmbio, eu tenho 3 figuras jurídicas. Quais são as figuras jurídicas, né, existentes na letra de câmbio? Figuras ou sujeitos da letra de câmbio. Primeira hipótese, sacador, que é aquele que dá a ordem, cria a letra, né? Segunda hipótese, sacado, que é aquele a quem a ordem é dirigida. Ou seja, o que vai se comprometer, é que vai pagar o título, caso ele concorde com a ordem. E eu tenho a terceira figura, tomador, né, ou beneficiário, que é o credor. O que está escrito lá no inciso da lei? Eu tenho que dizer, né, quem vai ser, a quem a ordem vai ser dirigida. Vamos pensar no caso concreto, para ficar um pouco mais fácil. Imagine que eu estou em Salvador junto com o professor Zé Vitor. Aí eu perco a minha carteira e eu estou em 1960. Não tem WhatsApp, TED, transferência eletrônica, caixa eletrônica, tem nada, né? Eu tenho que arrumar dinheiro emprestado. Ele emprestou o dinheiro. Aí eu falo, professor, eu vou ficar mais uma semana aqui, meu voo é daqui uma semana e você volta agora. Faça o seguinte, procure o professor Carlos Roberto e receba dele esses R$1.000 que você me prestou. Por quê? Porque ele me deve. E o que eu vou fazer? Eu produzo um documento, pode ser uma letra de câmbio, por quê? Porque é mais seguro para ele, né? Porque ele pode executar, porque pode endossar, tudo a gente já falou, né? Das vantagens de produzir um título de crédito em comparação com outro documento. E aí a gente produz esse documento. E aí eu, Medina, sacador, dou uma ordem para o Carlos Roberto, sacado, para que pague a um terceiro, né, beneficiário, no caso, o José Vitor, ok? Então eu tenho 3 figuras jurídicas, sacador, sacado e beneficiário. Medina, Carlos Roberto e José Vitor. Percebeu? Esse é o caso concreto. Naquele documento, eu não tenho que indicar quem é que vai ser o sacado? Tenho que indicar. Está no artigo 3º. Então, se a gente voltar lá para o artigo 1º da LUG, lá do anexo 1, está lá. O nome daquele que deve pagar, né? Chamado sacado. Naquele modelo que eu peguei na internet, está aqui. Quem é que deve pagar? Dados do sacado. Antônio. Então, eu tenho uma ordem em que estelionato, que era o sacador, né, deu para o sacado, que é o Antônio, para pagar a um terceiro beneficiário, que é o José das Couves, né? Couves, acho que é isso. Tá pequenininho aqui. Né? Então, perceba, A, B e C. No meu exemplo, Medina, Carlos Roberto e José Vitor. Percebeu? Então, terceiro requisito, tem que ter o nome daquele que deve pagar. Eu tenho que ter o vencimento? Tem que ter o vencimento. Quando que pague? Então, o vencimento a gente vai ver. Pode ser à vista ou pode ser a prazo. Eu posso dizer, ó, quando você apresentar o título de crédito lá, ele vai pagar, ou eu posso colocar uma data específica. Por exemplo, aqui, ó, vencimento, 15 de março de 2010, né? A letra foi emitida em 15 de abril de 2009. Então, quase um ano depois. Eu tenho que ter a indicação do lugar que deve efetuar o pagamento, ou seja, onde é que vai pagar? No Rio de Janeiro mesmo? Vai ser lá em Salvador? Né? No nosso exemplo, vai ser Rio de Janeiro. No exemplo da letra de câmbio aqui, né, o local de pagamento é Cuiabá. Eu tenho que ter o nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga. Aqui a ordem de quem é aquela cláusula ordem que a gente comentou, que todo título de crédito tem, né? O nome da pessoa a quem vai ser paga. Tá lá também na letra, né? Aqui na letra que a gente colocou para você, né? É o José das Couves, pague a José das Couves ou a quem ele mandar, ou a ordem de quem ele mandar, ou a quem ele mandar, né? Então essa expressão vai conter, no título, que é a cláusula ordem,
No meu exemplo, lá, eu ia fazer um título e escrever assim: Carlos Roberto pague a quantia de R$ 1.000 a José Vitor ou a ordem deste. Ou seja, né, aí ele poderia transmitir esse título, tá? Ou a sua ordem também, tanto faz. São só 7 requisitos. Um título relativamente pequeno, né? Relativamente simples, se você pensar. A indicação da data em que e o lugar onde a letra é passada, né? Isso aqui é local e data de emissão, né? Tá lá. No meu caso, eu vou colocar Salvador, dia 16 de abril de 2020. O exemplo aqui foi Cuiabá, 15 de abril de 2020. Local e de emissão e data de emissão. E, por fim, assinatura de quem passa a letra. Quem passa a letra, na verdade, é quem emite a letra, quem saca a letra, é chamado de sacador, a gente já viu, tá? Então, no meu exemplo, seria eu que iria assinar. No exemplo aqui da internet aqui, do modelinho, é o estéreo, certo? Se você for pensar, é difícil? Não. Os requisitos são malucos, né? São coisas impensáveis? Não, são coisas razoáveis, deduzidas, né? Deduzíveis. Se você for pensar, né, o título de crédito é fácil, porque o título de crédito foi uma não sei nem se é essa palavra, né? Uma juridicação, né? Uma formalização jurídica de um documento para o empresário, né? Comerciante, antigamente, né? Nessa época era comerciante, não era empresário hoje. Então o comerciante vendia sem documento nenhum, sem formalização, e o direito empresarial falou assim: como é que eu faço para que esse empresário possa vender com mais segurança, né? Como é que eu faço para esse crédito deixe de ser verbal e passe a ser formal? Então o modelo pensado foi muito simples, foi muito, né, dedutível. É claro que se eu tiver um formulário para o comerciante preencher é mais fácil, mas se eu não tiver, ele pode fazer isso pensando, né? Como é que eu transfiro aquela dívida para o papel? Ele segue a lei, cumpre os requisitos, aquele título passa a ter efeitos jurídicos de título de crédito, que a gente já viu que é muito melhor do que não ter. Até aqui alguma dúvida, né? Então, né, se na sua prova vem quais são os requisitos, normalmente não cai, tá? Requisitos é muito fácil. Quais são os requisitos da letra de câmbio, né? Tá lá, né? Assinatura do sacador, quantia a ser paga, né? São os requisitos obrigatórios, tá? Cuidado, que o artigo 2º traz o que a gente chama de requisitos facultativos, né? É fácil, você vai entender. Regra geral, está no artigo 2º, né, da LUG, né, do anexo 1 da LUG. Qual é a regra geral? É aquela que está no Código Civil. O título de crédito só produz efeito se cumprir todos os requisitos. Regra geral. Pode ser que a pergunta pergunte da regra geral e pode ser que a questão da prova pergunte sobre exceção. Ou seja, hipóteses nas quais um requisito ele é suprível. A lei supre alguns requisitos. Vou te pegar um exemplo. Então, artigo 2º, engraçado que a lei não separa, né? Artigo 2º, inciso 1, inciso 2, é direto, é com texto direto. Depois você vai ver quando você abrir sua lei aí. Traz a seguinte exceção: a letra em que não indique a época de pagamento, lembra que a época de pagamento é vencimento, entende-se pagável à vista. Então, regra geral, a letra de câmbio sempre vai ter a data de vencimento. Essa é a regra geral. Se alguém esquecer, imagine que eu esquecesse de colocar o vencimento, ou não quisesse, né, porque eu já conhecesse isso e quisesse presumir que fosse à vista. Qual é a regra? Vai ser o que vai significar isso? Em outras palavras, a falta da data de vencimento significa dizer que o título é à vista. Então, esse requisito é para pagamento ou vencimento é um requisito suprível. Por quê? Porque a lei supre a sua ausência. A assinatura do emitente do título é um requisito suprível ou não? Então, eu tenho que ter assinatura sempre. Percebeu a diferença? Então, cuidado com o artigo 2º. O artigo 2º vai dizer que alguns requisitos dos obrigatórios são supríveis. E outros requisitos que não constam, né, são insupríveis. Então, às vezes, isso cai em questão, tá? Mas muito difícil. Hoje em dia, isso não cai, não. Mas eu já vi a questão. Só para tu ficar ligado. O terceiro, né, ponto que a gente vai ver agora é o artigo 3º. O que o artigo 3º fala? A letra pode ser dada à ordem do próprio sacador. Então, regra geral, a letra de câmbio é dada à ordem de um terceiro, né? Lembra que a ordem é pagamento em razão da ordem de alguém. Pensa no meu exemplo. Medina dá uma ordem para o Carlos Roberto para pagar o Zé Vitor determinada quantia. Então, a letra foi a ordem de um terceiro, a ordem de um, né, no caso do Zé Vitor.
Poderia ter um exemplo, uma hipótese, em que a ordem foi para o próprio sacador? Então, imagine que, ao invés de mandar, né, o Zé Vitor receber com o Zé Carlos, eu mesmo me comprometesse a pagar aquela quantia depois de determinada quantia. Aí o exemplo tinha que ser diferente. Aí tinha que ser o sacador, não é isso? Que no caso seria o José Vitor, dando uma ordem para mim para pagar a ele mesmo. Calma, né, que é fácil. Então, regra geral, é a A dando uma ordem a B para pagar determinada quantia. Regra geral, eu tenho o sacador, uma pessoa, eu tenho o sacado, outra pessoa, e tenho o beneficiário, outra pessoa, que foi o meu primeiro exemplo. Alex dá uma ordem ao Carlos Roberto para pagar o Zé Vitor. Ok? Fechou isso? Segunda hipótese de emissão de uma letra, né, que está no artigo 3º aí previsto. É a hipótese em que o sacador dá uma ordem ao sacado a pagar a ele mesmo. Ou seja, né, a ordem é do próprio sacador, né? A letra pode ser a ordem a pagamento do próprio sacador. Então seria assim: A dá uma ordem a B para pagar a ele mesmo. Ok? Então imagine que você me emprestasse um dinheiro. Outro exemplo. E aí você emitiu uma letra de câmbio, você sacador, para mim pagar sacado a você mesmo, certo? Pessoal, perceba, continua existindo as três figuras jurídicas: sacador, sacado e beneficiário. A diferença é que o sacador e o beneficiário são as mesmas pessoas, tá? Então, eu sempre vou ter na letra de câmbio três figuras jurídicas, só que pode ser que essas três figuras jurídicas estejam em três pessoas distintas. E pode ser que essas três figuras jurídicas estejam em apenas duas pessoas. Em outras palavras, o sacador e o beneficiário vai ser a mesma pessoa. É isso que está no artigo 3º da letra de câmbio, tá? Então, num desenho, né, de uma questão de prova, pode estar assim: João dá uma ordem a Pedro para pagar a Tício, né? João dá uma ordem a Pedro para pagar ele mesmo. Mudou? Não. Continua sendo uma letra de câmbio. A diferença só é que o sacador e o sacado vai ser a mesma pessoa. Essa é a única diferença. Para a gente fechar, vamos falar da figura que é o saque, né? Toda vez que eu falo em letra de câmbio, eu falo de saque. O que é saque? É o ato de emissão de um título de crédito. No caso, né, que a gente está estudando, é a letra de câmbio. Então, a letra de câmbio ela é emitida através, né, de um saque. O que é o saque? É o ato de emissão da letra de câmbio. O sacador, ele saca a letra, ele emite a letra. O saque, né, ele torna o sacador responsável pelo pagamento do título, né? Ele inclui o sacador na relação jurídica cambial. Então, quando eu crio uma letra de câmbio, eu me torno devedor daquela letra, ok? Então, o saque, né, torna o sacador responsável pelo pagamento do título. Vai continuar desse jeito? Não. Se houver o aceite pelo sacado, né, o sacador deixa de ser o responsável direto, né, principal pelo pagamento do título. Então, eu dei uma ordem para o José Vitor pagar o Carlos Roberto, perdão, pagar o José Vitor determinada quantia, não é isso? Quando eu crio o título e entrego na mão do José Vitor, para ele voltar para o Rio de Janeiro para poder receber essa quantia, eu já sou responsável pelo pagamento. Caso, né, o Carlos Roberto não concorde com o pagamento, não aceite. Se ele aceitar, essa dívida direta deixa de ser minha e passa a ser do Carlos Roberto, que praticou um outro ato que a gente vai estudar na próxima aula, que é o aceite. Por favor, anote aí, né, para alguém me lembrar. A próxima aula a gente vai continuar falando do aceite. O aceite tem bastante coisa para falar. Então, o próximo assunto é aceite. Mas, em resumo, o aceite é o ato em que o Carlos Roberto, né, ou o sacado, concorda com o pagamento do título. Uma vez que o título é aceito, eu, sacador, que era o responsável direto pelo pagamento do título, deixo de ser. O responsável direto vai ser o sacado que aceitou, ou aceitante. E o sacador, né, ele fica como responsável indireto, ou co-obrigado ao pagamento do título. Ok?
Então, para a gente finalizar, o último assunto é o saque. O que é o saque? É o ato de emissão do título de crédito. Isso gera efeitos jurídicos, né? Eu criei um título, isso gerou um efeito jurídico. Qual é o efeito jurídico? Eu me tornei responsável pelo pagamento. Então, esse título vai ser pago por mim ou por outrem, eventualmente, que aceitou essa ordem de pagamento, tendo em vista que a letra é uma ordem de pagamento. Me fala se